Irmãos queridos, nos últimos 2 anos, Deus tem me dado um privilégio de estar em um evento que acontece normalmente na cidade de Garanhuns e que não entra normalmente no calendário de grandes eventos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem é tão divulgado assim, mas que tem um significado muito grande, muito importante, especialmente para nós, pastores e famílias de pastores. Já há algum tempo, o Sínodo de Garanhuns, um dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, realiza encontro de filhos de pastores. Se você convive em igreja durante muito tempo, você certamente já deve ter ouvido falar, ou deve ter ouvido comentar, ou até mesmo presenciar uma certa má fama que existe entre os filhos de pastores ou sobre os filhos de pastores. Normalmente eles são tidos como filhos rebeldes ou crianças que dão mais trabalho do que as demais e pessoas que a igreja espera uma atitude diferente por serem filhos de pastores e assim por diante. O fato é que muitos desses filhos de pastores, sejam quando crianças ou adolescentes, acabam tendo sobre si uma pressão avassaladora. Não podem ser crianças como quaisquer outras, que fazem as trelas normais, que todas as outras crianças fazem. Não podem ter seus conflitos de fé na época da adolescência e as tentações que muitas vezes assediam todos os jovens e adolescentes cristãos. E o fato é, para muita tristeza de colegas queridos e amados de várias gerações, que normalmente quando chegam alguns na fase adulta, acaba tendo a igreja como lugar onde eles não desejam mais ir, e o Evangelho uma mensagem que eles não desejam mais escutar. Eu não sei dizer precisamente se a quantidade de filhos de pastores que abandonam a fé é maior ou menor do que a quantidade de filhos de crentes que não são pastores abandonam a fé. Mas o fato é que quando uma igreja, especialmente uma família pastoral, vê um dos seus filhos ou de suas filhas caminhando longe do caminho do Senhor, isso traz uma tristeza tremenda para homens e mulheres que dedicam toda a sua vida a servir, salvar, ajudar a família dos outros. E muitas vezes ver esses conflitos acontecendo dentro da própria casa. Recentemente, digo isso há alguns anos, eu tive a tristeza de reencontrar um filho de pastor de muito tempo atrás, da minha época de adolescente, de um grande servo de Deus, que mora hoje em São Paulo. O pai, já falecido, não teve a tristeza de ver o filho hoje vivendo muito longe dos caminhos do Senhor. Por providência divina, nossos caminhos se encontraram. E aí ele me deu uma carona de um lugar para outro na cidade de São Paulo, e quando no caminho eu abordei com muito cuidado, com muita sensibilidade, como é que ele estava espiritualmente. Ele então resolveu desfiar o seu rosário de lamentação e de mágoa contra tudo aquilo que ele tinha vivenciado e visto a família do pastor, que era seu pai, vivenciar naquela igreja onde ele tinha sido pastor durante muitos anos. Eu senti tanta pena, tanto dó daquele homem já adulto que caminha hoje fora dos caminhos de Deus, e fiquei pensando assim: meu pai, não é possível que homens tão dedicados a ti, que se viram ao teu nome, à tua igreja, ao teu reino, de maneira tão consagrada, tenham a tristeza de ver filhos caminhando longe do Senhor. Na verdade, essa constatação, infelizmente, não é de hoje. Hoje nós vamos ver a história de um sacerdote, como você acabou de ouvir eu contar em resumo para as crianças, que tinha sido escolhido por Deus para tomar conta de todo o culto de uma época muito difícil em Israel, em que não havia um rei, não havia um templo. Eles já tinham se fixado na terra, já não eram mais nômades, não estavam mais em êxodo durante aqueles 40 anos, estavam na terra prometida, mas não tinham ainda um lugar tão fixo de adoração, e ele era então o sumo sacerdote de toda aquela nação, o homem que era conduzido, ou que conduzia o povo a Deus em oração e sacrifícios, mas que tinha no seu currículo, na sua história, a tristeza de ter 2 filhos ímpios, que mesmo sendo sacerdotes, envergonhavam a Deus, envergonhavam seu pai. Em contraste,
a eles, nós encontramos uma família cuja esposa não tinha poder de ter filhos, não tinha capacidade de ter filhos, uma mulher chamada Ana, como você me ouviu contar para as crianças, que pede a Deus e resolve consagrar, se Deus lhe desse um filho, ao Senhor e ao sacerdócio, e Deus lhe dá. O nome era Samuel, o sumo sacerdote chamava-se Eli, e os seus 2 filhos, Hofni e Finéias. A história está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 1, que eu lhe convido a ler agora, no segundo momento, na segunda etapa do nosso mês da família, que a equipe pastoral está ministrando nos domingos de maio. Hoje pela manhã e também às 17 horas, nós fomos expostos a Deus pela sua palavra, falando sobre o princípio da formação do caráter. Como nós, domingo passado, ouvimos o princípio da autoridade. E pensando em formação de caráter, nós precisamos ouvir o que Deus tem a partir de uma história, que é uma história, por um lado, muito triste, mas também uma história de redenção e resgate, por outro lado. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12, quando conta a história dos filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Por gentileza, leia ou então acompanhe na projeção nos 2 lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o auxiliar do sacerdote, estando-se cozendo ainda a carne, e com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, a depender de qual era a oferta, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali, na cidade de Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, como diz o sacrifício, e depois você tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém vais me dar agora, senão eu vou tomar à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento pedir a Tua graça e misericórdia, a iluminação do alto, para que possamos compreender a Tua palavra e aprender mais ainda da Tua palavra nesta noite, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, aprender o princípio que é em casa, na família, que nós formamos o caráter que o Senhor deseja que exista em cada um de nós. Sejamos nós pais ou filhos, marido ou mulher, que este caráter que o Senhor forma, seja formado neste berço chamado família. E que a história de Eli e seus 2 filhos, em contraste com a história de Ana, a mulher que ora por um filho e Deus o dá,
e Deus a dá, chamado Samuel, seja agora, nessa hora, esclarecida para nós, para que possamos optar por sermos aqueles que formam o caráter, colocam a família como lugar em que valores crescem, são fomentados e nutridos na vida de cada uma daquelas pessoas que ali está. Abençoa agora no nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, você deve ter entendido talvez parte da história, pelo menos aquela que fica muito claro no texto sagrado, em que Deus repreende os filhos de Eli, o sumo sacerdote. Mas talvez você não entende, porque talvez não conheça os detalhes de como é que a lei prescrevia e como eles estavam quebrando a lei. Talvez eu precise esclarecer um pouco. A oferta que é descrita aqui, que serve como exemplo da atitude irreverente, desrespeitosa daqueles dois sacerdotes adultos, filhos do sumo sacerdote, era chamada oferta pacífica, não era um holocausto, porque o holocausto normalmente era posto sobre o altar de fogo, onde se queimava todo, significando o perdão dos pecados, que subia naquele momento como uma fumaça para Deus. Esse era o simbolismo. Aqui nós temos uma oferta pacífica, em que normalmente as pessoas, por alguma razão, desejavam agradecer a Deus e traziam uma oferta de um animal, de algo que eles tinham plantado, e ofereciam no sacrifício ao Senhor. Não era uma oferta por um pecado, mas era uma oferta que representava a consagração da gratidão de alguém a Deus. E era nessa hora que os filhos de Belial, como os filhos de Eli são chamados, a palavra Belial significa aquele que é dissoluto, aquele que é desrespeitoso, que tem a cabeça desrespeitosa, que não tem reverência, que é do mal, em outras palavras. O que eles faziam era, quando alguém chegava com aquela oferta, era costume, era prescrito na lei, que parte daquela oferta era separado para que o sacerdote e sua família e sua casa tivessem mantimento, já que eles não podiam trabalhar em qualquer outra função, eles viviam 24 horas a serviço do povo, do serviço religioso. Então, parte daquela oferta lhes era de direito, de fato, mas não da forma como eles faziam. Como você percebe, eles faziam duas coisas diferentes. A primeira delas é que eles escolhiam a parte da oferta quando ela ainda estava sendo cozida, e muitas vezes queria também escolher antes mesmo dela já ser consagrada a Deus, e obviamente que eles faziam isso para tirar a melhor parte para eles, inclusive impedindo que a parte da gordura, que normalmente era sacrificada e representava algo mais valioso para Deus, não fosse oferecida a Deus. A Bíblia diz, logo no primeiro versículo, se você prestar atenção, que o pecado deles era que eles não se importavam com o Senhor. A questão não era a oferta, veja aí no verso 1, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou, em outras palavras, não conheciam, não davam valor, pode projetar, não respeitavam ao Senhor. Tudo isso resumido naquela expressão, não se importavam com o Senhor. A questão não era que eles desrespeitavam quem ofertava, a questão era que eles desrespeitavam a Deus. Como líderes e filhos de um líder, ele não era só apenas um filho de um líder, mas eram sacerdotes, porque era assim que o sacerdote era estabelecido na casa de Israel. Era uma questão de família, que Deus havia chamado na casa de Arão, tendo 2 dos seus filhos sido excluídos, 2 dos quais ficaram para continuar o sacerdócio, dos quais esses agora eram descendentes. Eles eram líderes, deveriam dar o bom exemplo, não porque eram filhos de um líder, mas porque haviam se tornado líderes, e mesmo assim eles não se importavam com o Senhor, e de maneira irreverente, eles faziam aquilo que era absolutamente reprovável. No verso 17, você vai ver que o texto diz um pouquinho mais de qual era o pecado que eles cometiam.
Diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então eles não se importavam com Deus, e eles não se importavam com a oferta que era oferecida ao Senhor. Eles eram ambiciosos, egoístas e absolutamente irreverentes. E para piorar, veja, depois é dito, quando a história é contada um pouquinho além, no versículo 22, que na velhice de Eli, ouvindo tudo quanto seus filhos faziam, ele também tomou conhecimento que, além de serem desrespeitosos com o Senhor, além de não considerarem a oferta sagrada como de fato deveriam considerar, eles ainda praticavam o sexo com aquelas pessoas, aquelas mulheres que serviam como auxiliares ali no lugar de adoração, no tabernáculo que estava ali, que era o tabernáculo de Siló, antes do templo ser construído. Eles, alguns comentaristas dizem, praticavam aquilo que se chama de prostituição cultual, usando o poder e o prestígio do cargo de sacerdote para ter relações sexuais ilícitas. Não fica muito claro se eles eram solteiros ou casados, mas o fato é que, seja fornicação ou adultério, era a prática daqueles homens. Mas eles estavam como sacerdotes e líderes diante do povo, e essa fama chegou ao ouvido do seu pai. Imagine você, sumo sacerdote, sobre todo Israel, ficar ouvindo a cada esquina, a cada canto, que alguém chegava e comentava que os seus filhos eram homens de Belial, irreverentes, ambiciosos, pecadores, ímpios, sendo eles sacerdotes com você para tomar conta do povo. Imagine você, como sumo sacerdote, saber que eles também faziam sexo com as mulheres que frequentavam o templo. Imagine você saber que eles estavam roubando da oferta, que eram ofertas consagradas a Deus. O texto diz que isso entristeceu profundamente o coração de Eli, e aí ele resolveu abordar a questão. Veja o que o verso 23 nos diz, que ele chegou e perguntou: por quê? Por que vocês fazem estas coisas? E aí explica: porque eu escuto esse procedimento mal de vocês por onde eu ando. E aí ele argumenta com seus filhos: não, meus filhos, não é uma boa fama essa que eu escuto, porque vocês estão não apenas pecando contra Deus, mas na posição que vocês têm, vocês estão levando o povo a pecar. Veja o que é que ele diz assim: porque não é boa fama esta que eu escuto, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Em outras palavras, vocês estão pecando e fazendo os outros pecarem contra Deus. E ao fazerem isso, vocês são duplamente condenados. Ele chega mesmo a advertir os filhos dele, dizendo assim: olha, quando alguém peca contra outra pessoa, ainda tem alguém que interceda por ele, mas quando alguém peca contra o próprio Deus e induz os outros a pecarem também, quem poderia porventura ser o intercessor? O fato é que, apesar disso, eles não davam a mínima para o seu pai. Veja o verso 25, diz assim: entretanto, não ouviram a voz de seu pai. O Senhor os queria matar mesmo, queria extirpar aquele pecado e trazer o feito à ordem. No finalzinho do texto que nós lemos, tem uma frase que parece enigmática, do verso 26. A história está sendo contada de Eli, da sua frouxidão em corrigir os seus filhos, de como o caráter dos seus filhos não tinha sido formado, como deveria ter sido formado, seja por negligência dele, seja por dureza de coração dos seus filhos. E aí, no final da narrativa, no versículo 26, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E aí talvez um leitor passageiro diz assim: e o que é esse Samuel e o que é que ele tem a ver com essa história? Talvez você não precise entender
o capítulo 1 e o capítulo 2, até esse versículo, para compreender quem era esse Samuel. Nós estamos num período de transição, do período dos juízes, em que o povo já estava na terra, Josué já tinha morrido, Josué tinha sido o sucessor de Moisés, que tinha trazido o povo até a beira da terra, mas não tinha entrado na terra. Josué entrou com o povo, conquistou a terra, o povo já estava na terra prometida, e de repente, sem possibilidade de ainda ter um governo central, um rei, como eventualmente eles haveriam de ter depois na pessoa de Saul, eles tinham a situação de um juiz se levantar durante um período e liderar o povo ser liderado pelo Senhor, depois o povo se desviar, Deus enviar inimigos, normalmente os filisteus, para castigar o povo se arrepender, voltar para Deus, Deus levantar um outro juiz, e esses ciclos de justiça, pecado, arrependimento, novamente justiça, pecado, arrependimento, se repetiram nesse período que foi conhecido como o período mais terrível, espiritualmente falando, da história de Israel. É justamente este período que Eli é sumo sacerdote. Se diz sobre esse texto, ou sobre esse período, que cada um fazia o que lhe dava na cabeça. E certamente nós podemos ver, pelo exemplo desses dois jovens sacerdotes, que até mesmo o sacerdócio, a liderança havia sido contaminada com a irreverência e o desrespeito com Deus. Mas aí surge a história de uma mulher chamada Ana, que é uma história que transcorre paralelamente a esse estado de coisas, como se fosse numa novela ou num filme, um outro núcleo de narrativa. E esse outro núcleo conta a história que essa mulher Ana era estéril. Na verdade, o seu esposo, como era o costume na época, tinha duas esposas, e Ana era uma delas. E Ana não conseguia dar filhos ao seu esposo, que se chamava Elcana. Veja aí, 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Ele era um homem que tinha duas mulheres, mas uma delas se chamava Ana e a outra chamava Penina. E aí no verso 2 diz: Penina tinha filhos, eu estou lendo 1 Samuel capítulo 1, verso 2, porém Ana não os tinha. E todas as vezes que eles subiam para esse templo, em Siló, para esse tabernáculo, esse lugar de adoração, Penina humilhava a Ana, dizendo que ela era uma esposa de segunda categoria, porque não conseguia dar filhos ao seu marido. E essa mulher tinha uma amargura tremenda no seu coração, porque isso representava o desfavor de Deus sobre ela e a humilhação diante da outra esposa do seu esposo. E aí, no versículo 9 do capítulo 1, é descrito o que Ana resolveu fazer. Exatamente num dia em que ela vai ao tabernáculo, Eli estava ali oficiando no tabernáculo, dirigindo o culto, e aquela mulher derrama o seu coração em súplica e oração, pedindo a Deus que Deus lhe desse um filho. Veja o verso 11, diz que ela fez um voto dizendo assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus estava ali recebendo uma oração de uma mulher aflita porque não tinha filhos, pedindo que tivesse pelo menos um, e que Deus dando, ela consagraria a Deus como nazireu. Nazireu era uma espécie de pessoa no povo de Deus, que era consagrado para Deus. Necessariamente eles não eram sacerdotes, podiam vir a ser sacerdotes se fosse da família sacerdotal, mas eram homens consagrados a Deus. Eles não cortavam o cabelo, eles não tomavam bebida forte, eles não comiam coisa que tinha sangue, não comiam coisa que tinha sido morta, eles não podiam tocar em cadáver, eles eram consagrados a Deus porque viviam normalmente para o serviço a Deus. O fato é, no versículo 19, que Deus ouve a oração, e uma longa história eu torno curta agora. Aquela mulher de repente vê o seu filho nascer, e ela devolve o seu filho,
e vai oferecer naquele sacrifício anual, verso 21 do capítulo 1 ainda, aquele homem que agora era um menino. Diz o seguinte: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, eu vou levá-lo para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. E é isso que acontece. Aquele menino que ainda era muito criança, veja o verso 24, era um menino ainda muito criança, quando ele foi levado por Ana e consagrado a Deus, e ficou sob os cuidados de Eli, o sumo sacerdote, para aprender a servir no templo. Ana canta uma música belíssima que está no capítulo 2, e aí vem a história que nós lemos, contando como era o estado de coisas no lugar onde Ana tinha deixado o seu filho para aprender a ser sumo sacerdote, ou para aprender a ser sacerdote, melhor dizendo. Essa frase então que diz que o jovem Samuel crescia no Senhor e era um homem que crescia, tem a ver, portanto, com algo que Deus está para destruir e algo que Deus está para restaurar. O que ele havia de destruir era a situação caótica da casa do sumo sacerdote Eli. E o que ele haveria de reconstruir era a dignidade e a glória do sacerdócio na pessoa de Samuel. Tendo dado todo esse contexto para você, eu gostaria de chamar a sua atenção a um recorte que eu gostaria de fazer nesse texto, que é o papel de Ana como mulher de Deus na formação do caráter do seu filho Samuel, e o papel de Eli, que deveria ser um sumo sacerdote diante de Deus, na formação do caráter dos seus filhos. E talvez fique muito óbvio, muito claro, a discrepância, a diferença, como eles são diametralmente opostos. Ana é uma mulher que ora, que consagra o seu filho ao Senhor, que anualmente vai visitá-lo naquele lugar onde ele tinha sido dedicado para estar, que intercede e forma o caráter daquele jovem. Por outro lado, Eli, sendo muito mais capaz de fazer isso, como sumo sacerdote, conhecendo a lei, tendo todas as condições, aparentemente falhou e tornou aqueles seus 2 filhos, filhos de Belial, ao invés de serem filhos tementes a Deus. Isso me dá então, queridos, a condição de ministrar nessa noite para os irmãos sobre a importância do papel da família na formação do caráter. E quando eu falo na formação do caráter, eu não estou falando de outra coisa senão daquilo que muitos definem como caráter. Alguns dizem que caráter é o conjunto de traços morais, psicológicos, éticos, que distinguem um indivíduo, grupo ou povo. É uma espécie de índole, temperamento, qualidade, firmeza de atitudes. Mau caráter, quando alguém se refere a outrem, é alguém que demonstra maldade ou qualidades negativas de caráter. É uma pessoa sem escrúpulo, que engana as pessoas sem o menor constrangimento. É um desvio de caráter para o mal. É aquilo que se diz daquele ou daquela que age sem decência, sem pudor, sem sensibilidade humana. É incontroverso que o caráter de alguém é formado pelas pessoas que têm mais poder de influência sobre esta pessoa num determinado período da vida, que nós chamamos de infância. É na infância que o caráter de cada um de nós foi formado. Antigamente se chamava, como você pode ler no artigo que eu escrevi para o Infoco, de educação doméstica. Quando alguém na sociedade era reconhecido como alguém que tinha tido um berço, alguém que tinha sido formado, cujos valores, princípios e atitudes da família tinham sido transmitidos adequadamente, e aquela pessoa tinha internalizado e se tornado um bom caráter e não um mau caráter. De modo que não há dúvida que é na família o lugar próprio, o primeiro, o mais importante, onde o caráter de uma pessoa é formada. Quando saímos de casa para as primeiras interações sociais na escola, ou nas ruas, como antigamente se podia, ou nos grupos sociais que as crianças hoje frequentam,
O nosso caráter, em grande parte, já está formado. Ele é testado, ele é confrontado, ele é afirmado ou ele é contrastado, questionado pelas interações sociais. Quando nós olhamos e dizemos assim, mas lá em casa, meu pai e minha mãe me ensinavam assim, por que é que aqui com os meus amigos, ou na escola, ou na vizinhança, eu estou vendo alguém agir diferente? E aí esse contraste reforça o caráter ou destrói o caráter. Quando Ana e Eli, como pai, Ana, mãe de Samuel, e Eli, pai de Hofni e Finéias, interagiam com eles em casa, assim como você e eu interagimos em casa com os nossos filhos, eles tinham a oportunidade de pegar um barro mole do caráter, uma plantinha cujo caule ainda não estava rígido e inflexível, e dobrar, moldar na direção que eles, como mais influentes na vida daqueles dois, ou melhor, de Ana, no caso Samuel, e no caso de Eli, de Hofni e Finéias, poderia fazer. Da mesma maneira como nós podemos fazer. Mas é possível que você veja que, se por um lado uns foram bem-sucedidos, particularmente Ana, no caso de Eli não foi. E é possível detectar por que ele não foi. É possível detectar pelo que falhava no caráter dos seus filhos, aquilo em que Eli falhou. O primeiro aspecto na falha da formação do caráter daqueles dois jovens era que provavelmente Eli não tinha sido capaz de infundir no coração deles o temor ao Senhor. A gente não forma o caráter uns dos outros na família, estabelecendo regras comportamentais. Não estamos falando apenas de bons hábitos, ou do que é conveniente, de como devemos nos comportar na igreja, porque afinal de contas todo mundo sabe que nós somos crentes, como normalmente alguns pais dizem aos seus filhos pequenos. O maior projeto de formação de caráter na família é permitir que os filhos compreendam a razão e o porquê de ser e ter um bom caráter, e que está relacionada ao temor ao Senhor, e não ao temor da punição ou da reprimenda social, porque se assim for, nós vamos começar a ensinar logo cedo aos nossos filhos um duplo padrão de moral, algo que eles são e fazem diante dos olhos de que todo mundo sabe quem eles são, e algo que eles fazem escondidos quando ninguém está olhando. Então é possível que mesmo um pai cristão, uma mãe cristã, uma família cristã esteja formando religiosos, mas não tementes a Deus, fariseus que se comportam aos olhos dos outros direitinho, mas no coração não tem nenhum temor a Deus. E isso é exatamente o oposto do que Deus ensina na sua lei. Na sua lei é dito que nós devemos incutir na criança os princípios e valores da palavra de Deus, da lei do Senhor, que lhes dê temor a Deus. Não um temor apavorante, mas um respeito por Deus, pelas coisas de Deus, que faltava aos filhos de Eli. Eles não estavam nem aí em roubar a oferta. Eles não estavam nem aí em fazer uma oração no minuto seguinte se deitar com uma mulher no próprio lugar de adoração. Eles não estavam nem aí na reputação, não deles diante do povo, mas de Deus diante do povo, porque eles representavam Deus como sacerdotes, e o povo iria crer ou não, confiar ou não, temer ou não, respeitar ou não Deus, se visse isso primeiramente na atitude deles. Eles não estavam nem aí, porque eles nunca tinham sido ensinados, seja pela dureza do coração deles ou pela incapacidade do pai deles, de temerem a Deus no coração, de formarem valores e princípios que são testados mesmo quando ninguém está olhando, porque reputação é aquilo que todo mundo vê, mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E era isso que faltava ali, a capacidade de internalizar no coração daqueles dois que um dia tinham sido crianças e adolescentes e que agora eram homens velhos, o temor ao Senhor. E quando não se tem temor ao Senhor,
você se comporta como crente quando é conveniente, você fala como crente como é conveniente, você parece como crente quando é conveniente, mas no seu coração é uma terra de Belial, não é uma terra do Senhor. E era isso que acontecia com os filhos de Eli. Houve um tempo que ele poderia fazer isso, que o galho ainda estava pronto para ser vergado, que ainda havia condição de você internalizar, porque o coração ainda não tinha se endurecido pela prática do pecado, e porque o pecado, como nós vimos no texto que nós lemos no momento de confissão, endurece o coração do homem. Essa é a razão porque crianças e adolescentes devem ser o nosso foco em formar verdadeiros cristãos, não verdadeiros religiosos, mas verdadeiros cristãos que possam ter o seu caráter formado pelo temor do Senhor. Eles não se importavam com Deus, eles não se importavam com a oferta de Deus, com as coisas de Deus, porque de fato eles não tinham temor. O segundo aspecto que é muito fácil de perceber na dificuldade de Eli formar o caráter daqueles seus filhos, é que eles também tinham perdido o respeito por aquele princípio que nós falamos domingo passado, o princípio da autoridade. Mesmo que eles não tivessem temor a Deus, mesmo que eles não tivessem aquela piedade reverente a Deus, porque o ama, o respeita, o admira, o contempla, o adora como provedor da vida e de tudo que nós somos e temos, eles deveriam ter pelo menos medo da autoridade divina que poderia lhes tirar a vida, que poderia castigá-los. Eu costumo dizer que quando alguém ama e respeita, obedece por amor e respeito. Mas em alguns momentos, quando a pessoa não ama e não respeita, ela tem que pelo menos ter medo da punição que lhe é imposta, ou que pode vir a ser imposta. Nós vivemos numa sociedade, por exemplo, que não tem medo da punição, nem da punição, que não é ética, nem que seja pelo prejuízo que pode ter, quanto mais pelos valores que deve defender. Certamente em alguma reportagem sobre a Operação Lava Jato, algum desses processos que estão acontecendo, você viu que para o Ministério Público se torna agravante que alguém na prisão ou no decurso do processo que está sendo processado continue a ação criminosa. Por quê? Porque a continuação da ação criminosa representa absoluto desprezo, sequer pelo poder do Estado de punir. E quando isso acontece na família, é trágico. O pai fala e os filhos olham para o pai como um cachorro que está latindo. E quem é que dá atenção a um cachorro latindo? Mas é exatamente o quadro que está aqui. Ele fala, ele argumenta, ele toca o coração daqueles dois homens, mostra o que vai acontecer com eles, que Deus vai puni-los, porque eles estão fazendo algo degradante. E mesmo assim diz o texto que eles não dão a mínima atenção diante do próprio pai. O pai naquele momento era mais do que o sumo sacerdote, irmãos. O pai era o pai. A figura paterna é a figura que impõe o respeito, que impõe o limite. Ainda que isso possa ser exercido pela mãe, dentro do princípio da autoridade que nós vimos domingo passado, Deus deu ao homem, Deus deu ao pai, Deus deu ao marido o dever de representar a família diante de Deus e Deus diante da família. Razão porque alguns até chamam o marido de sacerdote do lar. Eu não chegaria a esse ponto, mas eu chegaria ao ponto de dizer que se não for o marido, se não for o pai, que seja a expressão concreta, visível, tangível da autoridade de Deus numa família, essa família não terá rumo. Em algum momento ela se tornará algo absolutamente sem sentido, sem forma, sem cabeça, algo que vai acontecer disfuncionalidade de todo tipo. É isso que acontece com os filhos de Eli. Eles olham para o pai e não veem no pai nem mesmo um rastro, um cheiro longe
de autoridade, porque o pai fala e eles não estão nem aí. Eles não tinham temor a Deus, também não tinham temor ao pai, nem mesmo à punição que o pai poderia fazer. E é nesse ponto que Eli peca, irmãos, e peca de maneira trágica. Sabe por quê? Porque como sumo sacerdote, independentemente daqueles 2 sacerdotes serem seus filhos, ele tinha o poder dado por Deus de destituir aqueles 2 sacerdotes, de tirá-los do templo, do tabernáculo, de tirá-los do serviço, de afastá-los, de dizer: vocês não vão mais ser sacerdotes, vocês não têm as qualificações morais, vocês estão desrespeitando, desprezando o Senhor, desprezando a oferta do Senhor, vocês não vão mais estar no templo. Mas Eli não faz isso. Eli é leniente, negligente, passivo. Ele não quer cortar na própria carne. E é nesse ponto que Eli peca, não apenas contra os filhos, porque a correção e a disciplina salva o coração da criança do pecado. A criança, desde pequena, ela precisa entender que não é um cachorro sem dono, que pode fazer o que quiser. Quando o pai limita, quando a família limita, permite que a criança tenha noção do seu próprio limite, para que ela possa se sentir digna, respeitada, valiosa. Ela não pode ser como alguém que cria batata, coloca e deixa enramar do jeito que for. É preciso ter uma gradezinha que diga: é para aqui que você sobe, não é para cá que você se espalha. Quando Eli não faz isso, ele peca contra os filhos. Pai e mãe que não disciplinam os filhos, porque tem medo da reação deles, porque tem receio de que eles vão sentir, se vão ficar traumatizados ou não, ou se as pessoas vão olhar que você está sendo cruel ou não. Saiba, você está pecando contra os seus filhos. Assim como Eli pecou, e depois, quando eles se cresceram e se tornaram gente, veja o resultado do que houve. Foram vergonha para o seu pai, tristeza para a sua família, desonra para o Evangelho, desonra para o Senhor. Eli estava pecando contra Deus. E por que pecando contra Deus? Porque no princípio da autoridade, só existe um que está acima da família: é Deus. A lei diz: amarás ao Senhor Deus acima de todas as coisas, inclusive da família, inclusive do afeto paternal. E Eli resolveu, assim como os filhos, não considerar tanto importante Deus, quanto ele considerava o amor dos filhos. E eu costumo dizer que pai e mãe que vive fazendo concurso de popularidade, para que o filho goste sempre dele, e ache ele sempre legal e ela sempre legal, não sabe o mal que está fazendo. Porque nós não fomos colocados diante dos nossos filhos para sermos bonzinhos, para sermos os amigões, as amigonas dos nossos filhos. Deus nos colocou para cuidar e guardar deles e apresentá-los diante do Senhor. Para isso, às vezes a gente tem que cortar na própria carne, e Eli não estava disposto a fazer isso. Logo, ele comete o terceiro erro na sua formação do caráter dos seus 2 filhos. E aí, nesse momento, queridos, para não se alongar ainda mais, surge a história de Samuel. E a história de Samuel é um bálsamo no meio daquela tristeza completa, porque Deus começa a levantar aquele jovem, pequenininho ainda, sem saber direito o que estava fazendo. Talvez um dos episódios mais bonitos da Bíblia é o episódio em que ele está deitado no quarto, ao lado do quarto do sumo sacerdote, e Deus vai falar com ele pela primeira vez. E diz o texto que ele não sabia como reconhecer a voz de Deus, porque Deus diz assim: Samuel, Samuel, e ele corre para o quarto de Eli e diz: pois não, Senhor, o que é que o Senhor quer? Pensando que era Samuel, pensando que era Eli que estava chamando. E é preciso que Eli, como um sumo sacerdote, e veja, Eli faz com Samuel o que não fez com seus filhos. Eli ensina Samuel a ouvir Deus, mas não foi capaz de ensinar os filhos dele a ouvir Deus. Talvez esse seja o grande equívoco de muitos pastores, queridos. É que a gente cuida dos filhos dos outros, das famílias dos outros, ensina aos outros,
cuida dos outros, se dedica aos outros, mas eventualmente se esquece que o primeiro rebanho é a esposa e os filhos. Se um pastor perde a sua família, ele se torna desautorizado diante da igreja, porque a própria Bíblia diz que isso é um critério para quem desejar o episcopado, a supervisão do rebanho, que cuide bem da sua própria casa, porque quem cuidará da casa de Deus se não cuidar bem da sua própria casa? Um dos critérios para ser presbítero dessa igreja, para ser pastor dessa igreja ou de qualquer igreja séria, não é ter a família perfeita, porque se assim fosse nenhum de nós teria, mas é ter a integridade, a seriedade e a dedicação de uma família que é ensinada a temer ao Senhor, cuja esposa lhe é submissa e os seus filhos respeitam a sua autoridade enquanto estiverem embaixo do seu teto. De alguma forma Eli ensina isso a Samuel, não ensinou aos seus filhos, mas ensinou a Samuel. Porque quando Samuel volta uma segunda vez, dizendo assim, diga Senhor, porque ele havia ouvido novamente Deus dizer Samuel, Samuel, Eli se toca e diz assim, é Deus que está falando com esse menino, Deus quer falar com esse menino. E aí ele diz para Samuel, diz, olha meu filho, quando você ouviu uma terceira vez Deus dizendo, Samuel, Samuel, você diz assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. E sabe o que acontece? Ele volta para a caminha dele. Alguns dizem que Samuel tinha ali por volta de 12, 13 anos de idade, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E aí quando Deus fala com ele, Samuel, Samuel, ele então diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala com ele. E sabe o que é que Deus fala com ele? Deus fala com ele talvez a mensagem mais difícil para um jovem aprendiz como ele, que Deus haveria de tirar de Eli, o sumo sacerdote, o sacerdócio, e que iria matar os 2 filhos dele. Imagine o primeiro sermão de um jovem seminarista, e chegar na igreja do pastor e dizer assim, Deus vai tirar o seu ministério e vai matar os seus 2 filhos, porque eles são filhos de Belial. Imagine só, o coração de Samuel se curva diante de Deus, sumo sacerdote insiste e ele diz a mensagem. E sabe o que acontece? Está tudo descrito nos versículos posteriores ao texto que nós lemos. Eli se entristece, Eli recebe aquilo como vaticínio de Deus, como disciplina de Deus, e aquilo acontece. Acontece de tal forma, irmãos, como está descrito logo depois, se você puder ler no capítulo 4, que os israelitas entram em batalha com os filisteus, e aí, como diz o texto, é naquela ocasião que Deus cumpre a palavra que havia dito a Samuel, e aqueles 2 homens, Hófni e Finéias, são mortos. A arca da aliança é levada para outra terra, uma terra estranha entre os filisteus, e aí um homem de Benjamim, capítulo 4, versos 12, volta da batalha para dar a notícia a Eli. E veja que história terrível, um final terrível para um homem que não formou o caráter dos seus filhos. Ele dita assim, então correu um homem de Benjamim, saído dos filisteus, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia suas vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, que era sinal de tristeza, arrependimento e dor, porque 30.000 homens de Israel tinham sido mortos naquela batalha. Quando ele chegou ali, Eli estava sentado numa cadeira, que era a cadeira sacerdotal. Normalmente não tinha a parte de trás da cadeira, era como se fosse um tamborete largo. E ali, onde ele julgava e dava as decisões como sacerdote, diz o texto que aquele homem estava sentado, e aí olhando como quem espera, porque o seu coração, olha só, o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Alguma coisa tinha acontecido no coração de Eli. Deus já havia dito que ia matar os 2 filhos, mas parece que aquele homem se importa mais com a arca do Senhor, com as coisas de Deus, da religião, do que o bem-estar dos seus filhos. Porque diz o texto que quando aquele homem chega, Eli, ouvindo os gritos, verso 14, pergunta, que alvoroço é esse aí? Então se apressou o homem, vindo, deu a notícia a Eli.
Eli tinha 98 anos naquela época, os seus olhos estavam já sem poder ver. E o homem diz a Eli 4 notícias. A primeira delas é que eles tinham perdido a batalha diante dos filisteus, verso 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Segunda notícia: muita gente morreu, na verdade 30 mil pessoas, 30 mil guerreiros. Terceira notícia: os teus 2 filhos, Rófine e Finéias, foram mortos. Quarta notícia: a arca de Deus caiu, foi tomada. E aí, ao fazer ele, presta bem atenção no texto, ao fazer o homem menção à arca de Deus, Eli, de tanto susto, caiu da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou o pescoço, e morreu. E ali acabava 40 anos de sumo sacerdócio. Para piorar a coisa, estando sua nora, verso 19, a mulher de Finéias grávida, e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram, e ao expirar ela morreu. Disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Isso é para terminar o culto? Pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, que em hebraico significa foi-se a glória de Israel. Que nome para se colocar em filho! E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, e não falou mais nada. E ali foi-se embora a glória do Senhor no meio de Israel. Um ciclo triste se fechava, para que o novo ciclo da formação de um caráter fosse criado na pessoa de Samuel. Se eu pudesse terminar o sermão agora, eu terminaria. Mas se eu terminasse agora, basicamente eu estaria dizendo para você: seja como Ana e não seja como Eli. E se você for como Ana, o seu Samuelzinho vai ser um menino joia, que mesmo quando estiver velho, nunca vai pecar porque você fez a coisa certa. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina, irmãos. Quando a Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer não se desviará dela, isso não é uma verdade absoluta no sentido de que todas as vezes que fizermos tudo certo, tudo dará certo na vida dos nossos filhos. Até porque em determinado momento eles serão independentes, autônomos e responsáveis pelas suas próprias atitudes. E poderão ter caminhado com Deus durante muito tempo enquanto estava sob a influência da gente, e em algum momento eles resolverem se desviar do Senhor, como você pode resolver se desviar do Senhor. Agora, se tem uma coisa que é certo, é que mesmo que você faça todas as coisas certas, pode vir a dar certo. Se você fizer as coisas erradas, certamente dará errado. Mas no caso de Samuel, Ana tinha feito tudo certo. Mas se você for comigo para o final desse livro de Samuel, você vai achar muito interessante, porque tem um momento em que o próprio Samuel é colocado diante da situação de ter filhos e ter que criar os seus filhos. E é nessa hora que o próprio Samuel, e eu estou convidando você para abrir no capítulo 8, versículo 1, quando esse Samuel, que era um menino, um adolescente, se envelhece, mesmo tendo tido a influência benéfica da formação do seu caráter por meio de sua mãe, veja o que é que o texto diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes na cidade de Beer-sheba. Aí olha só o que diz o versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, do pai. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Ah, queridos, como seria bom
que homens crentes, criando filhos crentes, tivessem certeza que os netos seriam crentes, que os bisnetos seriam crentes e que a sua descendência nunca teria algum desvio. Mas isso não é o que corresponde à palavra de Deus e à realidade da vida. Em algum momento lá na frente, mesmo um homem criado e tendo tido o seu coração e o seu caráter formado pela sua mãe, como Samuel, é possível que talvez o seu filho, como de fato aconteceu, ou o seu neto ou o seu bisneto lá na frente, se desvie do caminho do Senhor. O que nos leva então à conclusão do meu sermão. E qual é a conclusão do meu sermão? É que nós não precisamos, queridos. Na verdade, nós não devemos imaginar que Ana é o nosso modelo, que Samuel é o nosso modelo. Porque em dado momento aqui na Escritura Sagrada, Ana canta quando seu filho nasce, e eu convido você a voltar às suas páginas, e perceber que Ana tinha muita percepção e muito discernimento de que o que ela estava naquela hora agradecendo a Deus na sua oração, não era apenas pelo nascimento do seu filho, Samuel, é pela expectativa, pela esperança do nascimento de um que seria perfeito, mesmo que o seu filho não fosse perfeito. Se você pegar em outro momento a oração que Ana faz e comparar com a oração que Maria faz no Novo Testamento, o chamado Magnificar, você vai ver que Maria cita em algumas passagens a oração de Ana. Isso mesmo, é lindo mesmo. Porque nós estamos separados aí por quase 1000 anos. E como aquela mulher agradece a Deus pelo seu filho, mas entende que o seu filho jamais será perfeito. Porque ela ora assim: o meu coração se regozija no Senhor, capítulo 2, verso 1. E a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que eram antes fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, e até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. E aí veja-se as 2 últimas frases. Ana diz: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei. E aí o verso em paralelo a ela, a esta última frase, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Esta é a primeira vez em toda a Bíblia que o nome Messias, ungido, é mencionado. De quem Ana estava falando? Do seu filho? Não. Ana estava falando de Jesus, o perfeito, o Filho perfeito. É nele que está a nossa esperança. E se nós quisermos ter filhos que formem o caráter, nós não podemos olhar para nós e dizer assim: sejam como eu. Mesmo os mais piedosos deste lugar, nós precisamos dizer aos nossos filhos: confiem no Senhor. Ele, Jesus, ungido, é que formará o caráter de vocês. Para formar o caráter, a gente tem que ensinar os nossos filhos a temer a Jesus,
amar a Jesus, seguir a Jesus, confiar a Jesus. É esse o papel de uma família que forma o caráter dos seus filhos. Levar todos, e especialmente os seus filhos, aos pés de Jesus. Ele é o ungido perfeito, a esperança de Ana e a esperança de todo pai e de toda mãe que deseja formar o caráter dos seus filhos. Que tal nessa hora nós consagrarmos nossos filhos a Deus? Talvez você que é jovem nem casou ainda, está longe ainda talvez de ter filhos, mas deixa eu lhe dizer, mais do que aquele momento do batismo que deve acontecer para que você possa colocá-lo debaixo da aliança que Deus fez com você como crente em Jesus Cristo, já é hora de você começar a orar pelos filhos que Deus vai lhe dar. Porque mãe que ora pelos filhos, como Ana orou, ora antes mesmo que eles nasçam, e consagra a Deus antes mesmo que eles existem. É assim que Deus quer que você faça. Talvez você tenha filhos já nascidos, pequenos ainda, como aqueles que eu contei a história. Homem, pai, faça isso. Faça isso. Desliga o celular por um instante. Desliga a televisão por um momento. Tome tempo e diga assim: eu vou ensinar a palavra de Deus ao meu filho, à minha filha. Talvez você tenha filhos adolescentes, numa fase difícil, em que eles querem testar limites, aprender coisas novas, testar todas as coisas. É tempo de orar ainda mais. Porque enquanto eles podem ser cobertos com uma bacia, eles ainda estão sob o seu controle. Mas como você sabe, logo, logo eles não cabem debaixo de uma bacia. Eles começam a andar com suas próprias pernas, e quando são adolescentes, querem conhecer novos mundos e novos horizontes. É a hora de acompanhá-los em oração, porque chega um tempo em que pai e mãe é apenas uma referência, mas uma referência que pode ainda influenciar pela oração. Talvez você já tenha filhos grandes que têm seus próprios filhos, e quando você vê seus netos, você fica pensando: meu Deus, será que eles vão caminhar no Senhor? Será que eles serão como os filhos de Samuel, que mesmo tendo um pai crente, se desviaram do Senhor? E aí, queridos, é momento ainda mais de ser um lugar em que talvez um dia eles possam voltar para vovô e para vovó e pedir ajuda. E você, como vovô e como vovó, tem que ser essa avó e esse avô que oferecem para os netos, quando voltam, um lugar de acolhimento. Porque talvez no estresse do pai, no estresse da mãe, isso muitas vezes não é possível. Em outras palavras, se ainda você não os tem, ou se eles já são grandes e já têm dado neto a vocês, todos eles precisam ouvir e ver você apontando para Jesus, o ungido, que pode formar o caráter deles, mais do que qualquer educação que você possa oferecer como o melhor pai ou a melhor mãe que você possa dar. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé agora, e seja qual for a situação, ainda para ter filhos, com filhos pequenos, com filhos adolescentes, com filhos já grandes, com netos, esse é o momento de consagrá-los a Deus. Vamos dedicar os nossos filhos ao Senhor. Coloque a sua vida agora diante de Deus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, traga à sua memória os filhos que você tem ou que você ainda vai ter, se pequenos ou grandes. Se hoje caminham com o Senhor, que o Senhor os preserve. Se não caminham ainda, que o Senhor os converta. Vamos orar juntos, queridos, porque esse é o nosso papel, além de formar o caráter deles. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento nós queremos consagrar mais uma vez os nossos filhos, o deleite da nossa vida, aqueles por quem nós trabalhamos tão arduamente, Pai, aqueles por quem nós aspiramos os melhores desejos, ó Pai, e que investimos os nossos melhores recursos, que temos as maiores expectativas, que temos também, ó Deus, associados a eles os maiores temores, se eles não caminharem contigo. Pai, cada coração que está aqui presente, que está assistindo pela internet ou pela TV, é levado pelo Teu Espírito a olhar e lembrar da face desses filhos, do coração deles naquilo que eles desagradam a Ti, do coração deles naquilo que eles caminham contigo.
Pai, nós te damos graça pelo caráter que estamos formando nos nossos filhos. É graça, Pai, é misericórdia, porque nós mesmos somos falhos. E como é triste, Senhor, ver nos nossos filhos as falhas do nosso próprio caráter, se repetindo na vida deles. Perdoa-nos, ó Pai, quando não somos mestres capazes de formar o caráter dos nossos filhos. Mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. E a nossa confiança está em Ti pela certeza, ó Deus, que é o Senhor que forma o caráter deles, que é o Senhor que os toma pela mão como filhos da aliança, que os alcança no mundo, que os livra do mal, que não os deixa cair em tentação, que os sustenta nas Tuas mãos. E é por isso que nós oramos pelos nossos filhos, não para que eles sejam ricos, famosos e poderosos, para que eles sejam tementes a Ti, para que eles Te conheçam como Senhor e Salvador, para que eles caminhem na Tua palavra. Ajuda-nos a formar o caráter deles, ó Pai, em qualquer fase da vida em que nós estamos, até mesmo quando nós temos, alguns de nós têm ainda a mente daquele filho que vai ter, que o Senhor desde já, Pai, esteja na Tua eternidade, da maneira misteriosa como Tu estás a fazer sempre, abençoando, escolhendo, abençoando e curando, salvando e fazendo a Tua obra na vida dos nossos filhos. Ó Deus, nós nos entristecemos quando alguns deles caminham para longe do Senhor. Resgata-os, ó Pai, resgata-os com a Tua mão poderosa e nos ajuda a continuar formando o caráter deles. Ó Deus, que toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa vida esteja posta diante de Ti, e seja Tu, Jesus, o formador do caráter dos nossos filhos, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.